quando essa mensagem chegou ao meu coração, nós vamos ver que ela vai falar de santificação e evangelismo. Falei, nossa, culto de jovens, você pregar sobre santificação, os jovens já vão, vixe, lá vem falar de namoro, já vem falar disso, daquilo e aquilo outro. Mas é uma mensagem um pouco diferente. Fiquem tranquilos, amém? Os 2 versículos, nós leremos outros depois, mas juntamente com a igreja. A carta ao livro aos Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Hoje o culto, Deus alegrou meu coração, porque se nós meditarmos desde o princípio, a irmã Jennifer nos trouxe a primeira mensagem, até lembrei de um ensinamento que foi dado pelo irmão Rogério, que fala, Jesus falando que o jugo dele é suave, que o fardo dele é suave. E é nesse sentido, queridos, que nós vamos começar já pensando no que Deus quer falar conosco. Se você concorda que estar na presença de Deus, estar servindo a Jesus, você tem esse benefício. No momento da dificuldade, das provas, muitas vezes no momento de perda de entes queridos, Jesus está conosco, nos ajudando a carregar esse fardo, nos ajudando a levar esse jugo. Jugo, o irmão Rogério explicou bem assim, que lá na roça usa muito, quando se coloca carros de boi. A gente fala canga lá no interior. É aquela madeira, uma tábua, uma madeira curvada que pega no lombo dos 2 animais. Então os 2 animais tracionam, puxa. O jugo que Jesus explica, ele faz exatamente isso. Ele está ao seu lado, ajudando a carregar esse fardo, esse jugo. E muitas vezes ele carrega sozinho, porque pelas nossas forças nós desistiríamos no meio do caminho. Aí depois a irmã Miriam, é tremendo, eu fico assim imaginando as coisas que acontecem. Tá? Muitas vezes a gente recebe vídeo que é compartilhado nas redes sociais e dá até uma tristeza. Quando envolve criança, nossa, eu já acaba com o meu dia. Envolveu criança sofrendo, acabou com o meu dia. Não gosto, assim, me dá uma tristeza muito grande. Mas a gente sabe que lá é bem isso. E aí nós vemos pessoas lutando para evangelizar e levando o pão da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o alimento, o pão, que Jesus sempre fez isso. Ele era o pão da vida, ele evangelizava, mas não despedia ninguém de barriga vazia. Nós conhecemos muitas passagens, né, das multiplicações dos pães, dos peixes, e é o que os evangelistas estão fazendo. Nós vimos hoje os jovens cantando que nós queremos morar, ir para o céu, em ruas de ouro caminhar. E tudo isso tem a ver com a pregação de hoje. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo, um homem que se dedicou de tal maneira que ele é um exemplo para nós de como alcançar, de como viver, de não deixar que o mundo entre em nós. Nós devemos ir ao mundo e levar Cristo lá, mas que o mundo não deve entrar em nós, em nossa casa, aqui na igreja. O Paulo é um exemplo tremendo disso. Ele evangelizava, ele pregava, ele lutava, mas ele era um homem extremamente zeloso com a palavra de Deus. Teve um cuidado tremendo de ensinar de tal forma que as coisas do mundo não atrapalhassem ou mudassem com heresias os ensinamentos de Cristo. Amém? E hoje nós vamos ver. Eu peço ao irmão lá do som lá, coloca 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. 2 homens de Deus nos ensinando, nos admoestando em algumas coisas que devemos e não devemos fazer. É 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Se o irmão puder colocar lá, ou qualquer coisa eu leio rapidamente aqui também. É interessante a igreja acompanhando. Diz assim, esse já é o apóstolo João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Próximo versículo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não é do Pai, mas do mundo. Dois homens tremendo, nos dando alguns ensinamentos que vai nos levar a andar em ruas de ouro e vai nos levar também a ser vaso útil na mão do Senhor, vaso de honra na mão do Senhor. Amém? Nós, como servos de Deus, temos esse ID que eu já falei agora há pouco mesmo, falando do trabalho de sexta, sábado e domingo. Mas esses dois homens nos ensinam algumas coisas que existem para a nossa vida. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, quem quer ser um vaso de honra, quem quer ser usado, quem quer pregar, quem quer louvar, quem quer ajudar a resgatar as almas que estão a caminho do inferno, todos vão levantar a mão. Mas aí existe aquela dificuldade. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não tenho voz para louvar. Queridos, Deus sabe como te usar. Deus pegou um Saulo que matava os cristãos e nos tornou hoje o que está sendo pregado, um exemplo através de Paulo, transformou em Paulo. Deus sabe usar você no local certo. Muitas vezes a gente não tem tanta facilidade de sair, como foi falado da clínica da alma. Eu até citei um exemplo que eu fiz lá, que eu enfrentei uma dificuldade minha. Literalmente, não, vou vestir a cara de pau e vou entrar em todos os comércios. Às vezes a gente encontra dificuldades e a pessoa ouve com educação, né? Porque sabe que está falando de Deus, ele te ouve com educação e fala assim, não, mas eu não preciso de oração. E lá no fundo você sabe que ele precisa de oração. Mas talvez seja pelo fato de eu não ser da mesma igreja que ele, há esse preconceito. Mas você tem esse ID de Jesus com você, tem que enfrentar. Então nós vamos entrar com mais profundidade. Queridos, nesses dois casos, Paulo e João, ele quer que eu e você entenda que, primeiramente, eu tenho certeza que em muitos aqui já habita esse sentimento. Nós temos que ter um desejo sincero, mas verdadeiro, de querer agradar a Deus. Agradar no louvor, agradar no nosso dia a dia em casa, como filho entre pais e mães. Agradar no nosso dia a dia, na nossa vida secular. Agradar na devoção, no amor, no carinho ao próximo. Agradar a Deus em todos os sentidos. Nós temos, mas nós temos que ter uma consciência muito, muito firme que nós temos e devemos viver esse propósito, que é agradar a Deus. Por quê? Nós vemos nesses 4 versículos de 2 apóstolos que existe algumas coisas, alguns critérios que vai nos ajudar a ser usado por Deus e alcançar as ruas de ouro. Primeiro, é fundamental que tenhamos em mente 2 coisas. Primeiro, a santificação. Aí os jovens já falam, lá vem esse mesmo assunto. Não, não é o mesmo assunto, é a palavra de Deus que se renova a cada manhã. Qual é a minha preocupação? Por que eu trouxe isso? Eu tenho filha jovem. Mas essa questão de santificação, não vamos apenas jogar, é para os jovens, não. A santificação, ela nos leva a nós, jovens, adultos e idosos. É para nós. A palavra fala lá em Hebreus 12, 14, nós conhecemos bem, mas diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não está estipulando ou especificando que idade que é, mas é para todos nós. E nós rapidamente, vamos caminhando nesse sentido de santificação. Por que o irmão Jacomini tem essa preocupação? Porque hoje o mundo, nós que temos de 35 anos para cima, os jovens já não têm esse comparativo. Quem tem de 35 anos para cima, viu vamos dizer assim, uma época em que o respeito, principalmente, não pesando a mão para o lado dos jovens, mas o respeito no geral, né? Tanto nas questões espirituais com Deus, como nas questões dentro de casa, no serviço. Sabe aquele negócio assim, quando você sentava no ônibus e entrava uma pessoa de idade, existia um prazer de você levantar e dar o lugar para aquela pessoa de idade. Coisas rotineiras, que para nós temos mais de 35 anos, era rotineiro, não era obrigatório. Era uma coisa que se fazia automaticamente. Aí nós vemos, né, dessa faixa de idade, 40, 50 anos, você vê a nível espiritual, como o inimigo
tem tentado e muitas vezes usado, é isso que nós temos que ter uma visão bem abrangente, é isso que eu quero abrir a cabeça dos jovens, o cuidado que vocês vão ter que ter. Nós, os mais velhos, vivemos uma época, e hoje nós vimos essa diferença e nós nos assustamos, porque quando você tem um comparativo, você fala, nossa, mas, meu Deus, o que está acontecendo? Era assim, mudou tudo. O respeito, o amor, o temor, aquela preocupação, acabou. Agora, quando você tem uma certa idade que não viveu essa época em que, tanto dentro de igreja como dentro de casa, a exigência, na verdade, ou a forma de viver era maior, o respeito era exigido de forma maior, não que nós não sofríamos por isso, não. Mas hoje os mais velhos têm essa comparação, os mais novos não têm, porque vivem numa fase de vida onde mudou-se muito. E nós vamos ver aqui. Paulo, ele faz uma exortação, não precisa colocar não, porque é bem comprido lá, irmão. Está lá em 1 Tessalonicenses, do 4 a 1:18, que é a exortação à santidade. Isso escrito há quantos e quantos anos. Mas se nós nos trazermos para hoje, não mudou nada. Paulo exorta contra a prostituição, quanto a não enganar, não roubar, não fraudar, não mentir, ter palavra e cumprir, mesmo que você tenha prejuízo. Você deu tua palavra, cumpra, mesmo que vai ter prejuízo. Paulo faz uma exortação. Mas no versículo 3 dessa passagem, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala o que Deus deseja de mim e de você. Nós queremos andar em rua de ouros. O que Deus exige? Se eu perguntar aqui, vocês vão falar um monte de coisa, mas lá quem está com a palavra aberta deve ter lido. Sabe o que Paulo fala que Deus exige de mim e de você? Diz assim, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Quando você busca a santificação, tudo isso que ele esboçou, você não vai cometer. E nós vamos um pouquinho mais para frente, Salmo 15. O Salmo 15 inteirinho vem bem confrontando ao hino que foi cantado. Vamos morar em rua de ouro. Esses são os cidadãos que vão morar no céu, amém? E o Salmo 15, o título é esse, exatamente esse. Quais serão os cidadãos que vão morar no céu? Quem serão? Como serão? Eu marquei algumas coisinhas aqui. Lá diz, sincero, justo, verdadeiro, não fala mal do próximo ou do irmão, nem faz mal ao próximo, o que vigia no olhar e nas palavras. Estamos tudo dentro do que o culto vem nos falando. Amém? Lá em 2 Timóteo, Paulo diz assim, olha como Paulo tinha esse carinho, esse zelo, para que nós hoje pudéssemos usar ele como exemplo. Ele diz assim, os que buscam a santificação, aí entra na parte do evangelismo, os que buscam a santificação serão vasos de honra nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente ouve, né, e vê jovens com vontade, com intenção, aquela coisa linda no coração. Quer fazer, quer ser usado. Né? Um exemplo que eu falo, eu até gosto muito do irmão João, do jovem. Ele tem um carinho, ele tem um amor, ele tem um desejo. Né? Não estou dizendo que os outros não têm, é que eu tenho uma proximidade com o João. A gente senta ali, então de vez em quando a gente fica batendo um papinho, né, João? Tá, ele me ensina muito ali no instrumento, e ele comenta comigo que ele tem desejo, ele tem aquele fogo que arde no coração dele de evangelizar, de salvar almas. Ele prega dentro do ônibus, ele comenta as coisas comigo, eu acho lindo. Queridos, Deus está nos mostrando que nós temos desejo, sim. Muitas vezes a dificuldade acaba apagando o desejo. Mas se você quer ser vaso de honra, a santificação. Por que eu te falo a santificação? Porque a santificação, queridos, nos traz próximo a Deus. E quanto mais próximo, mais parecido. Nós hoje vivemos nesse mundo em que tudo faz e fala e deseja que você se afaste da presença de Deus. Segundo ponto, nós falamos bem sobre a santificação. E um segundo ponto também é muito importante, ao contrário disso. Mas quem busca a santificação? Quando você recebe a Jesus, a própria palavra nos ensina que você está morto para o pecado e é uma nova criatura em Jesus Cristo. Você se torna um discípulo. Jesus é teu mestre, você é o discípulo. E é nesse momento que nós temos que meditar.
Se eu sou discípulo, eu sou aprendiz, eu tenho que começar a mudar os meus caminhos, os meus atos, o meu falar, o meu agir, né? Muitas vezes nós temos assim, vamos dizer assim, usando o louvor, que acabou de ser louvado. Quando vem louvar, sai um hino bonito, um hino faz sucesso, e quando vem alguém louvar, você percebe o quê? Que a pessoa tenta cantar na nota, no ritmo, na melodia, e muitas vezes até com a voz parecida. Porque você gosta daquela pessoa. Quem gosta de determinado músico, de determinado pessoa que louva, ele começa a imitar, ele quer ser parecido. E, querido, se você é uma nova criatura, se você é morto para o pecado, e já é uma nova criatura em Cristo, comece a imitar a Cristo. Segundo ponto. Esse é importantíssimo. E aí pesa um pouquinho para o lado dos jovens, mas não é um peso de fardo, mas um peso que é a minha preocupação com amor e carinho por vocês. Tá? Porque não que eu seja um velho, sou jovem também. Mas a gente, com uma certa experiência, que você já errou, você vê as pessoas em um certo caminho que talvez vai errar como você errou e você tem aquela preocupação de não querer que ele erre. Tá? Mas, segundo ponto, primeiro, se você quer ser um vaso de honra, como nós lemos em Timóteo aqui, Paulo falando, busca santificação. Segundo, se você quer ser um vaso de honra e usado na mão do Senhor, tome muito cuidado com o mundo. Não deixe que o mundo, as coisas que acontecem no dia a dia, isso é muita influência também das mídias, das redes sociais, de amizades, né? Tentam, vamos dizer assim, maquiar. O inimigo é sagaz, é terrível, não brinque com ele. Todos nós sabemos quem que era Satanás antes de ser banido dos céus. Todos nós sabemos a inteligência, a capacidade que ele tinha. Tanto que desejou ser igual a Deus. Não brinque. E Satanás tem feito isso. Tem feito o que é terrível, o que é caminho de morte, tem maquiado, tem deixado... Porque se ele chegar, no termo dos jovens aqui, se ele chegar de sola, tá? Dói, você percebe? Não. Mas ele é sagaz, o inimigo é sujo, ele chega de mansinho, ele começa a colocar coisas na sua vida e que aparentemente, nossa, não tem problema nenhum. Sabe aquele negócio assim, isso não dá nada não, que isso, Deus quer o coração. Acha que só de eu fazer isso, vamos ver dentro da palavra de Deus? Atos 2,40, olha o que está escrito em Atos 2,40, que nós devemos, olha, e o termo que é usado lá, coloca para mim, Felipe. Não é o irmão Jacomini salvar. Porque muitas das palavras isso testifica e exorta dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, eu devo salvar-me. Você viu como é que foi colocado? Salvai-vos. Ou seja, eu tenho que estar vigilante desta geração perversa. Não é... Muitas vezes nós erramos, porque fulano que não me ajudou. Não, salvai-vos, eu tenho que estar vigilante. Gálatas 1,4, Paulo diz que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo por nossos pecados, olha só, para nos livrar do presente século mau. Está bonitinho lá fora, tem muita coisa legal, tem muita coisa que parece ser um caminho legal, não vai ter problema, não dá nada não. O próprio Senhor Jesus sacrificou para nos livrar do presente século mau. Aí você pode pensar, não, mas era aquela época. Aquela época não é nada, era mamão com açúcar comparado com hoje. Naquela época, comparada com o que o inimigo está fazendo hoje, queridos, se você não estiver alerta, você cai. A palavra mesmo fala que muitos cairão. Muitos que eram para ser salvos cairão por falta de vigiar. Cuidado. 1 João 5,19 diz assim, diz que todo mundo já está no maligno. Queridos, nós vamos um pouquinho mais para frente. Aí a irmã Miriam nos fala um pouco de lá de Guiné-Bissau, né, e fala um pouco lá da política lá, né? E o mundo já está no maligno. Em quais áreas? Eu pesquisei bastante, estudei muita palavra de Deus. Nós vimos que Satanás está agindo em todas. Sistema político, ela falou. As pessoas morrem lá, não só lá, mas aqui e no planeta todo.
Tá? Nós tivemos agora uma mudança de política em qual deu uma despertada. E veja com aquilo que eu falei anteriormente. Na gestão anterior, quando estava maquiado, parecia estar tudo lindo, maravilhoso. O Brasil estava bombando. Né? Lembram disso? Aquela maquiagem bonita, tirou-se a maquiagem, nós vimos o quê? Que os nossos políticos tinham levado o Brasil no fundo do poço. E o inimigo usa a política. Usa. Se você vê a mesma campanha que foi feita não é sendo político aqui, tá? Nós vamos ser sinceros. Os partidos anteriores, a gestão anterior, se você vê o que eles fizeram exatamente aquilo que está lá na Venezuela. Na Venezuela você vê o povo passando fome, você vê as igrejas sendo fechadas, destruídas, proibindo-se pregar a palavra de Deus. E era exatamente o caminho que o Brasil estava seguindo, mas estava maquiado. Né? Entre aspas, estávamos ganhando dinheiro, a coisa estava caminhando. O inimigo usando a política. Porque a hora que explodisse a coisa, não haveria mais recurso, não haveria mais fôlego para se levantar. Aí a perseguição ia ser mais rápida contra a igreja. Nós vimos aí várias leis tentando ser aprovadas através da política. Nós vemos na cultura, a irmã Miriam, ela mesma presenciou a cultura né? Nós estamos falando lá do islamismo, lá, do povo muçulmano, que nós conhecemos bem como funciona, mas também muitas outras religiões que não só está lá, mas também está no Brasil. E muitas religiões, querido, muitas igrejas, eu vou até dizer para o Juliano e para a Jennifer, pega o irmão Robson e pede para ele fazer um trabalho, a Jennifer participou, né, sobre as igrejas, lembra? Sobre as religiões, né, que é um trabalho que, se você puder fazer, ensinar, faça. Se você vê a igreja crescendo, enchendo, aquele louvor, coisa mais linda, tá. Mas quando você entra no alicerce dessas igrejas, querido, quando você vai estudar qual é o posicionamento, o porquê, qual que é o fundamento, você se assusta. Então, dentro da religião, Satanás tem agido. Não só nessas religiões que nós conhecemos, como, por exemplo, o islamismo, que manda matar, que explode bomba, não. Ele, muitas vezes, faz a coisa bonitinha, maquiadinha. Nossa, que louvor lindo. Eu vou para aquela igreja. Queridos, estudem a palavra. Eu até falo para o Juliano aqui e a Jennifer, o dia que tiver isso aí, vocês vão se assustar com denominações que para muitos é lindo, maravilhoso. Mas quando você entra na questão de heresias, você vai ver quantas divergências há dentro da palavra de Deus. O mundo econômico, nós estamos falando da nossa economia, como nós já falamos, queridos. Entenda que o cristão tem que estar 24 horas alerta. Está passando a hora. Você que é jovem, promete para mim que você vai estar alerta. Daqui a pouco nós vamos entrar em três fatores que vai te ajudar a evangelizar, a ser vaso de honra, sem falar muito. Só sendo um cristão, conforme João falou lá. Sendo exemplo, sendo diferente. Por que não? Por que não ser diferente da moda que hoje está aí fora? Mas não deixe as coisas que são erradas, que não estão conforme a lei de Deus, se tornar algo rotineiro, algo bonitinho. Sabe aquele bonitinho? Tudo começa achando pelo bonitinho. Não deixe. Não só os jovens, mas você que é cristão. Seja vigilante, seja atento aos sinais. Busca a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Queridos, nós vamos lá, olha só. Aí nós estamos já num caminho aqui, vou até dar uma adiantadinha, bem rapidinho. Eu até escrevi aqui uma coisa assim que é muito interessante para mim e para você. Está lá em Salmo 119:11, que diz assim, olha, a única forma de você entender, de você viver, e não se deixar iludir ou se levar, achar bonitinho. Sabe aquele bonitinho? Não acha não. Repreende em nome de Jesus. Está lá em Salmo 119. É a única forma é você estar lendo e meditando, mas meditando com muito amor, com muito carinho na palavra de Deus, que diz assim lá no Salmo 119:11. Escondi, olha só, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Se eu não vou perguntar, porque se eu perguntar assim, quem lê um capítulo da palavra de Deus por dia aqui, eu não teria muitos braços erguidos, né? Mas um capítulo, querido. Faz esse propósito com Deus. Não só os jovens, eu e você também. Um capítulo por dia. Sabe assim, quando você não tem tempo, mas você entra no ônibus com o celular que tem internet? Um capítulo, dá aquela rodadinha de dedo assim, ó. Esconde a palavra de Deus no teu coração para que você não peque, você não caia. Amém, queridos? Mas voltando rapidamente. Aí nós estamos aqui já. Nós entendemos que o mundo é mau. Que por mais que pareça bonitinho, tudo legalzinho, o mundo é mau. Amém? Os irmãos concordam que dentro da palavra de Deus, eu usei aqui versículos da palavra, está provado que o mundo é mau? Por mais que a nossa vida financeira e muitas vezes vida de saúde esteja bem. Não se engane, o mundo continua sendo mau. O mundo continua jaz no maligno. Não se engane. Esse é o propósito que Deus colocou no meu coração. Abrir os olhos da igreja para que não se engane. Agora nós buscamos a santificação, entendemos lá, não que nós não vamos errar, nós vamos errar, mas temos que estar no processo de crescimento, buscando constantemente a santificação. Esse é o processo que agrada a Deus, e Deus vai te fortalecendo, vai te livrando de ciladas e você vai crescendo na presença de Deus. E aí? Cresci, né? Estou tranquilo, não estou cometendo, não deixei o mundo entrar no meu coração. Eu vou parar. Se você parar, querido, a palavra nos dá o direito de dizer que você está salvo. Você buscou a santificação, aceitou a Cristo, se batizou, participa do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Mas, e quando tem um mas, um entretanto, contudo, porém, a coisa continua. Nós vimos lá, o que ele fala? Não vos conformeis, mas transformai-vos. Além de buscar a santificação, aí entra você querer ser um vaso de honra na mão do Senhor. Devemos resistir, eu até coloquei rapidamente, resistir e proclamar as verdades e os padrões justos e eternos da palavra de Deus. É nisso que eu e você temos que estar lá fora, levando os padrões justos e eternos da palavra de Deus. O mundo lá fora está distorcendo. Eu participei de um evento que foi lá na sede, que era sobre a Bíblia. O Elmo também participou, ali. Em que até está se mudando algumas denominações para benefício próprio, mudando a palavra de Deus, literalmente, mudando, tirando versículos para agradar, para trazer aqueles que não concordam com determinadas coisas, né? Lembra? E enganar o povo. Querido, eu e você, temos que levar lá fora, não é sair de lá, mas levar lá para fora esses padrões eternos e justos da palavra de Deus, que vai confrontar com o mundo lá fora. Né? Agora nós podemos aí, como que eu vou aqui? Né? É fácil, a própria continuação do versículo fala assim, ó, pela renovação do vosso entendimento. Como renovação do vosso entendimento? Hoje você está aqui renovando o seu entendimento. Nos cultos de segunda, nos cultos de quarta, na escola dominical, você vai renovando o seu entendimento. Porque nós, lá fora, somos bombardeados de informação. Vai entrando informação, as mais antigas vão se apagando. Então você está em constante renovação de entendimento. Você não pode parar de estar na casa de Deus, lendo a palavra de Deus. Sabe um exemplo bem simples, para quem quer ser vaso de honra na mão do Senhor? Você vai fazer um churrasco, você faz aquele braseiro bonito. Pega o carvão lá do meio, aquele grandão vermelho, tira e coloca num canto. Acho que muitos até ouviram isso aí. É automático, ele vai esfriando, aquele vermelho lindo, que tinha utilidade, porque ele ia ter utilidade incandescente, ele vai se esfriando, vai se apagando, se torna apenas um carvão apagado, sem utilidade. Nós cristãos somos assim. Se nós sairmos desse meio aqui, desse convívio, sem estar constantemente em renovação do entendimento, ouvindo a palavra de Deus, vindo aqui louvar a Deus, sendo útil na casa do Senhor, vamos nos tornar de uma brasa viva útil, porque a brasa viva, incandescente, tanto para churrasco, tanto para aquecer metal e fazer uma peça nova através da temperatura, é útil. O crente fervoroso, o crente cheio do Espírito Santo na casa do Senhor é útil, mas quando ele para de congregar, ele para de ler a palavra, ele começa a achar lá fora bonitinho, ele vai se tornando esse carvão que fica num canto, apagado, e já perde a sua utilidade.
Não vamos deixar que isso aconteça. Rapidamente, como que eu posso transformar esse mundo? É nesse sentido, e bem rápido. Nós não vamos ler de novo. Eu vou até peço para o irmão colocar lá, 1 João 2, 15 e 16, o 16 apenas. Que nós vamos ver lá como ser um vaso útil. Nós vimos que Paulo falou, através da santificação nós tornamos vaso útil na mão do Senhor. E na mão do Senhor, um vaso útil, querido, não tem limites. Aquilo que você achava que era impossível para você fazer, Deus vai te fazer diferente. E você vai alcançar e vai ser usado. Mas vamos lá. Aí nós falamos assim, porque todo aquele que há no mundo, a concupiscência da carne. Rapidamente, o que é a concupiscência? Definindo concupiscência, é um forte desejo, eu até marquei, eu busquei até no dicionário para não falar nada de errado. É um forte desejo de fazer ou ter o que Deus não quer que façamos ou desejamos. A concupiscência é aquele desejo que muitas vezes não fica só no desejo, e ele acaba em atos. Você faz, apesar que Jesus já nos ensinou. Se chegou no coração, já pecou. Bastou desejar e chegou no coração, já cometeu o pecado. Não precisou realizar o ato. Mas a concupiscência da carne, em breves palavras, são os desejos impuros na busca de prazeres pecaminosos, olha só, nas drogas, no sexo, de satisfazer os desejos carnais, desrespeitando as leis de Deus. Isso eu quero crer no meu coração que não tem ninguém dentro aqui da igreja que esteja fazendo. Eu quero acreditar no meu coração. Mas lá fora, isso é normal. Isso é bonitinho. Entre os amigos, lá fora, em nome de Jesus, lá fora, isso para eles é bonito, é legal. É sinônimo de eu ser bom. De eu ser isso, eu sou melhor, eu sou ótimo, eu faço isso. Busca de prazeres sexuais, querido, de drogas, de porcariada, que só vai te afastar de Deus, só vai te tornar um carvão frio, sem utilidade. Mas em nome de Jesus, aqui dentro não, lá fora. Dá para você aprender, porque você marca isso no seu coração. Não sei falar muito, não tenho fala, não tenho disponibilidade, mas para você ser exemplo contrário a esses erros. Concupiscência dos olhos é a cobiça, né? É o desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus. Sabe aquele bonitinho? Andada não, vou dar só uma espiadinha. Sabe aquele negócio da internet? Que hoje está liberado, né? A pornografia está explícita. Mas eu quero acreditar que não há nada aqui. Mas é um perigo. Sabe o que fala sobre os olhos? E não só a questão de pornografia, viu, queridos? Vocês, aí já pesa para o lado dos jovens. Sabe aqueles jogos que para nós mais velhos, você fala, vixe, mas o que é isso, né? Você tem que matar um monte de gente e dependendo do tipo de morte que faça nos jogos, ganha-se mais ponto. Querido, pensa comigo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí tem jogos que é bonito explodir a imagem e a semelhança de Deus, dar tiro, cortar pescoço. Você não precisa disso, querido. Aí pesa para o lado de vocês, jovens. Não precisa. Tem tantos jogos bons que te desenvolve, que faz com que teu raciocínio seja mais rápido, nós sabemos disso. Mas esse tipo de jogos não vai te levar à santificação, vai te afastar da santificação. Tá? Isso nós estamos falando aqui de concupiscência dos olhos, mas olha só o que diz lá em Mateus 6, 22 e 23. Que os nossos olhos, vou resumir aqui, são a candeia do corpo. Aí fala assim, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, olha o que fala, para onde você olha. Mas se teus olhos for mal, quão tenebroso será. Parece bobeirinha, né? Não, só vou dar uma olhadinha. A palavra de Deus não pensa assim. A palavra de Deus nos mostra que não é bobeirinha. Que os olhos são as candeias. O que você vê chega na alma. Muito cuidado. E brevemente aqui vou já encerrando. Nós vamos ter mais a ceia lá. Queridos, para mim e para você, os jovens cantaram que nós vamos andar em ruas de ouro. Eu acredito. E eu vou lutar até o fim da minha vida. Não sei quantos anos eu tenho pela frente, mas que é fato que um dia nós partiremos, ou para a glória, ou para a condenação eterna.
Não existe um terceiro termo, mesmo que religiões aí fora pregue isso, é um ou outro. Mas para mim e para você, a palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos luz do mundo, sal da terra, e que isso nós saímos daqui dentro do nosso coração. Muitas vezes pode até ter ficado um pouquinho chateado com o irmão Jacomini, não tem problema, mas se você sair meditando em tudo que foi lido da palavra de Deus, é o que interessa. Pode até pensar assim, o Jacomini nem falar de santificação, para mim ele não conhece a minha vida. Graças a Deus, glória a Deus, você está no caminho certo se você está buscando a santificação. Seja exemplo. Essas 3 coisas que eu li principalmente para os jovens, e que eles são mais bombardeados, são mais perseguidos pelo inimigo, o inimigo tenta mais, concupiscência da carne. Vigie, seja o exemplo, não precisa pregar muita coisa. Concupiscência dos olhos. E o terceiro, a soberba da vida. Significa ser arrogante, orgulhoso, autossuficiente, que não reconhece ser dependente de Deus e nem dependente, nem viver a palavra de Deus. Essa é a soberba da vida. Nesses 3 pontos, vocês são jovens, que conhecem a palavra, buscando a santificação e mostrando que é possível viver na presença de Deus, ser feliz, ser abençoado, ser alegre, ter tudo o que o mundo lá fora busca, que é uma alegria verdadeira. Nesses 3 exemplos, meus queridos, busquem ser exemplo lá fora, na sua casa, para o seu vizinho, quando você for sair jogar bola com seus amigos, busque ser o exemplo. Não se assente em roda de escarnecedor. Através de 3 exemplos que João nos define como sendo importantíssimos, você vai ser um grande vaso de honra na mão do Senhor. E para você que está buscando a santificação, olha só, para os vencedores, eu vou ler alguns pedaços que é o próprio Senhor Jesus falando. Apocalipse terminando. Apocalipse 2,17. Para mim e para você. Ao que vencer, eu darei a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Apocalipse 3,5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e o seu nome não será riscado do livro da vida. O próprio Senhor Jesus confessará seu nome diante de Deus. Apocalipse 3,21. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Amém? Que nós saímos daqui com esse espírito de ser um evangelista, usando tudo que nós ouvimos, que nós cantamos, e a palavra de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria de orar pela igreja toda, não é direcionada para os jovens. Que nós venhamos a entender que esse processo de santificação é um processo, é dia após dia, é crescimento. Muitas vezes doem alguns erros, mas você não pode parar, você tem que continuar. Continuando, Deus vai te fortalecendo, vai te abençoando e vai te usando. E amanhã, eu e você, podemos ser esse vaso de honra na mão do Senhor, sendo usado, seja no louvor, seja na ministração da palavra, seja lá na assistência social, seja dirigindo algum departamento da igreja, mas vaso de honra na mão do Senhor. E quando Deus usa o vaso, queridos, não há como impedir o agir de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.